Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma live. Hoje com Carla Conte, uma escritora maravilhosa, educadora. Ela é uma pessoa muito cheia de histórias para contar pra gente. E essa live hoje vai ser muito legal. Oi, JH, tudo bem? Olha, a Carla já tá com a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho. Oi, Web Online, tudo bem? Vamos aguardar mais um pouquinho. Só mais um minutinho. Já vou chamar a Carla, tá, gente? Vamos começar o nosso bate-papo com a Carla Conte. Carla, eu vou te chamar, tá? Olá, maravilhosa. Olha como ela tá linda. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo Tá me ouvindo? jóia. Tô te ouvindo, tô Tá te bem. vendo perfeitamente. Só Ah, que aumentar o meu som bom. aqui um pouquinho. Só um minutinho. Ótimo. Frio aí? Tudo bem, aqui tá frio. Tá sim. Boa noite a todos. Aqui também tá E- bem frio. Então, Tá, aqui lá. também tá. Você tá em Goiás? Eu tô em São Paulo essa semana. Eu Ah, tô aqui e aqui tá bem frio mesmo, viu, Li? eu tinha ganhado. Falei, Goiás tá frio, mas São Paulo tá muito frio, né? Tá, e aqui tá bem frio mesmo, sabe? Mas tá bem, tá tudo bem. Então vamos conversar. Seja muito bem-vinda à nossa live. E eu gostaria que você falasse um pouco de você pra gente. Carla Conte por Carla Conte. Ah, ah, essa pergunta, né? Eu acho que é a temida, não é? É a A gente, Tereza. a gente sempre fica preocupado. Se perguntar para a gente falar da gente, se me pedisse para falar das outras pessoas, né? Das É mais pessoas com as quais fácil, convive, sempre é mais fácil, não é verdade? sempre. Olha, eu sou uma pessoa muito corajosa, né? Primeiro, aceitar o convite para uma live. Quem me conhece sabe das minhas limitações aí com essa coisa de vídeo, mas eu estou treinando, né? Estou Isso aí, aprendendo. tem que perder o medo. É isso mesmo, de perder o medo. Mas eu acho que sim, eu sou uma pessoa bem esperançosa, eu diria, né? Eu sempre penso que precisamos. Eu sempre me coloco à disposição, acho que preciso sempre criar alguma coisa, tentar descobrir o que, que o outro precisa para a gente achar uma saída, né? Então, essa sou eu, né? Que precisa de uma ajuda, precisa de uma ideia, então acho que isso é bem o que parece comigo mesmo, né? Que E bom. profissionalmente, eu sou professora universitária, sou escritora, sou mentora de escritores, então eu tenho me dedicado um pouco aí a essa vida de escritas. E quando foi que a escrita entrou na sua vida? Quando foi o primeiro contato que você teve com um livro? De não um livro escolar, um livro para você ler. Olha, eu fui uma pessoa assim privilegiada nesse sentido, né? Porque a minha casa sempre foi muito cheia de livros. Então, assim, eu sempre trago isso assim nas minhas falas, porque não é só uma questão econômica, é uma questão cultural mesmo, Sim. ter o livro em casa, né? E como eu trabalho. Só um minuto, alguém me falou que parece que o som não está bom. Melhorou agora? Ah, tá, já melhorou, já tava irregular. Aí você mexeu e funcionou. Deu certo. Por isso que eu tô Melhorou? falando. Já. Ah, tá. Então, sempre falo isso nas formações que eu faço com professores e também nas minhas relações com os escritores, né?
o contato com o livro, ele é necessário e além de ser prazeroso, né? Ele interfere no resto da vida, da formação do leitor, sem dúvida. Então, eu fui uma pessoa que tive esse contato com os livros desde cedo. Na minha casa tinha livros, na minha escola eu lembro que tinha muitos livros. E sempre estamos rememorando isso, né? Então, eu não me lembro de não ter contato com o livro, para falar a verdade, né? E quando eu comecei a ler, tanto que depois da profissão, né, eu acabei me formando como professora de línguas, professora de português e me dediquei a esse universo das leituras. Até hoje sou uma leitora que sempre acho que o dia tinha que ter mais horas para dar tempo de ler o que a gente quer ler, não é assim? 36 horas no mínimo para dar tempo de fazer tudo que tinha que fazer, né? De ler tudo que quer, é verdade. Não é? Deixa eu te É, perguntar outra coisa. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu e falou assim, nossa, esse livro é, assim, o livro? olha, eu vou falar uma aqui que eu li quando era criança. Eu acho Exatamente o que eu que quero. as infâncias, eu acho que algumas infâncias aí serão tocadas, né? Que foi o Cachorrinho Samba, que era de uma coleção, se eu não me engano, da Vagalume ou uma antes dela, alguma coisa assim. Foi o primeiro livro maior que eu li, né? Porque existiam os livros infantis, aquelas histórias mais curtas, mas o primeiro Sim. livro de muitas páginas, daquele da gente começar e não querer parar, foi esse, né? Da coleção Samba, que era histórias de aventura, de crianças, essas coisas. E foi desse universo de leitura que, pelo que você está falando, você decidiu ser professora. Não passou em nenhum momento na sua cabeça ter outra profissão, a não ser essa? Não, na verdade, com 10, 11 anos, eu fui para a escola de inglês e ali eu decidi que eu queria ser professora de inglês, sabe? Ai, Aquele universo me encantou tanto que aí eu não mudei de ideia mais, né? Então, eu depois fiz o ensino médio e depois fui para a universidade, cursei letras e fui professora de inglês muitos anos. Hoje em dia, continuo sendo professora na área de linguagens, formo professores de inglês, mas hoje em dia eu não atuo mais como professora de língua, não. entendi. E lógico, evidente, que você teve o apoio da família toda para toda essa empreitada. Porque já Assim, que bom, você fez letras, então a família, lógico, apoiou. os cursos de licenciatura nunca são bem-vindos, né? Assim, as pessoas sempre acham que a gente tem curso melhor para fazer. Então, na minha casa não foi diferente, né? Mas eu acabei indo mesmo para esse universo e logo eu fui professora em séries iniciais e depois fui professora de adultos e hoje eu sigo na formação de professores, né? Então, sou a ferrenha defensora aí das licenciaturas, dos professores e da importância da formação de professores. E mais ainda, de professores leitores, né? Que Que a é o gente mais importante, né? isso. A gente fala tanto da formação do leitor, mas se não houver essa preparação das famílias, dos professores, né, da própria comunidade em torno do livro, fica muito difícil de a gente pensar numa formação de leitores, né? Se os adultos Com certeza. não se envolverem nisso. Eu acho que esse contexto, ele é muito amplo, porque a leitura ela tem que começar como começou na sua história, como começou na minha história lá na infância, quando mesmo sem recurso ou com recurso, o pai e a mãe ele vai incentivar e te dar, nem que seja um gibi para você ler, É, que te tira do brinquedo, que te tira da frente da TV e fala, põe na sua frente um livro e fala, lê isso aqui que é legal. é, Olha essa viagem verdade. aqui é diferente, aqui você pode usar a sua imaginação e sentar do lado com outro livro, porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta e ficar ali junto, para que a criança entenda que funciona, né? Desde pequenininho tem essa noção.
Eu acho isso muito importante, sim. Eu vejo assim, participei agora da Feira do Livro, a semana passada, aqui em São Paulo, Sim, e uma quantidade imensa de livros infantis e autoras de livros infantis. E eu penso até que as famílias se preocupam com isso ali no início, na primeira infância, sabe? aham, Depois, quando as crianças começam a crescer, muitas vezes isso vai deixando de ser um hábito da família. Né? Então, ler junto, comprar o livro junto, ou mesmo é, fazer leituras, não ler um para o outro, né? Esses dias eu estava sim. contando que na minha casa, hoje, todo mundo adulto, meus filhos adultos, e nós estávamos numa sessão de leitura dessa, né? Minha Olha filha que fazendo a legal. leitura dos poemas de um livro para quem estava na sala escutar, né? Do último livro também que saiu, que eu publiquei, que eu fui coautora. Então, Aham. tem 3 textos lá e cada autor tem 3 poemas ou 3 contos. E aí eu fiquei observando aquilo e pensando, né? Como isso é mesmo da prática que a gente estabelece em casa, né? De repente, estávamos lá, cada um lendo, ela lendo o texto para todo mundo ouvir. Então, esse tipo de prática precisa ser fomentada nas escolas, mas também nas famílias, né? Antigamente, na época dos meus avós, dos avós dos meus avós, chamava-se de sarau. Sim, sim. E quando É, teve a pandemia, um grupo de escritores, poetas de uma federação que eu participo, nós fizemos sarais virtuais, para que não morresse aquela vontade de conversar, de ter pessoas, né, no entorno, enfim, era a forma que podia reunir. Então, haviam sarais virtuais e foi tão bacana, tão bacana. olha, uma boa ideia é assim, virtual também, porque agora a nossa descoberta é essa, como vamos fazer aquilo que faz sentido para nós no ambiente digital, né? No É, ambiente e, virtual. assim, e era tão bacana porque cada um trazia uma novidade, eu cantava alguma coisa que tinha pessoas que faziam cordel e cantavam os cordéis, eles faziam, não fazem, né? Tem pessoas Fazem, que fazem cordel, tem pessoas que fazem poesias, tem outro que faz música em cima da poesia que não é cordel. Então, foi assim, foi muito bacana. Foi um momento bem interessante que aconteceu na pandemia e que uniu muitas pessoas, muitos escritores, então, nessa época. eu acho que nesse sentido a pandemia mexeu com todos nós de muitas formas, né? Sim, Mas essa coisa de ficar em casa, essa coisa da restrição, e pode ter colaborado um pouco, né, para que esses hábitos voltassem, né, para as famílias, né? e Essa que questão de aflorasse, e que isso aí. aflorasse também muita escrita em muita gente. Estava lá dando esse Escrita boom, principalmente, é verdade. né? Deixa eu te perguntar, e como que a escrita, não a escrita de trabalho, mas a escrita, a literatura surgiu para você? Como que ela florou para você? Qual foi o processo? Olha, essa é uma história assim muito interessante, porque eu na pandemia, né, comecei a escrever coisas que não fossem acadêmicas, mas num tom muito de professor ainda, né? Porque meus textos têm 15 anos, 20 anos que eu escrevo textos acadêmicos, né? E eu fiquei com muita necessidade, assim, com muita vontade de escrever outras coisas que não fossem acadêmicas e fiz isso. Então, nesses últimos 4 anos, né, da pandemia para cá, eu tenho exercitado isso muito. É uma novidade, mas se eu for voltar na minha história, escrever essa escrita não acadêmica, ela é muito assim latente, né? Eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, contei essa história esses dias, né? Porque todo mundo pergunta, você escreve desde quando? Eu falei, gente, eu escrevo desde quando eu aprendi a escrever, eu acho, né? Porque É, mais ou menos por eu aí. fazia as poesias, né? Os poemas, os aforismos, aquelas coisas. Mas eu me lembro que no ensino médio eu participei de um concurso de crônicas. Naquela época mandava as crônicas pelo correio, né? Você, né? Não sei se você vai lembrar dessa época, mas era assim. Lembro.
A gente mandava Também. os textos pelo correio e eu lembro que era um concurso no Rio Grande do Sul. Eu morava na época em Brasília, né? E eu fui, e de fato tenho lá até o certificado de participação. Não ganhei, mas eu tenho certificado de participação. E, assim, é bem legal pensar isso, porque escrever, essa escrita já fazia parte, né, das minhas... É, de mim. Eu acho que isso constitui a gente, né, como sujeito, e tem pessoas que gostam, que se realizam dessa forma. Ao longo da minha trajetória também de professora, eu sempre registrava, escrevia algum poema, algum outro texto, uma crônica, né? Vou chamar de crônica, mas eu ainda estou nesse processo de dar nome para os textos, sobre a rotina, né? E hoje eu ainda conto, né? Meus alunos no mestrado, de vez em quando, eu tenho umas histórias específicas de professora para contar para eles, mas como texto literário, né? Vou contar para vocês tal história e já existe o texto dela registrado, né? Um exercício, não é verdade? A gente não tem uma... Não tem uma coisa certinha. A escrita, pelo menos no meu ponto de vista, ela é um processo de amadurecimento. O escritor Sim. começa com uma escrita pequena, de alguma coisa que ele sentiu, pensou, e aquilo vai crescendo e amadurecendo. Nunca a escrita que você fez ontem vai ser a escrita que você vai fazer hoje. Porque você Isso. muda. Então, a sua Sim. escrita muda. E a vontade de falar aquilo que a gente quer falar, né? A maneira que a gente quer expressar o que a gente está sentindo. Porque eu acho que é muito isso. A escrita é porque eu quero que o outro saiba que eu também sinto alguma coisa com relação àquilo, ou como que eu percebo as coisas. Porque é muito fácil assim, dar minha opinião sobre alguma coisa. Mas como que eu sinto aquilo que eu estou vivendo, né? E eu acho que a Exatamente. escrita é uma necessidade que a gente tem de registrar isso. Olha, eu preciso entender o que eu estou sentindo. Então, a gente escreve. Se alguém faz a leitura disso, tá bom também, né? Porque eu penso que o que as pessoas leem da gente, se for para ajudá-la a pensar sobre a própria vida, aí já valeu também, não é, Eli? Com certeza. Assim, a gente... E o mais bacana, assim, desculpa, pode terminar. Não, fica à vontade, já... O mais bacana é assim, que quando a gente escreve, a gente tem exata noção do que a gente está sentindo. Mas a gente nunca vai ter noção do que o outro vai sentir em relação àquilo que você sentiu. Exatamente. E aí a gente também não pode querer que seja assim, né? É, A gente escreve e pronto. Depois que você escreve e põe no mundo, acabou. Aí já é por conta do leitor, né? O que é que cada um que lê entende e significa e faz com aquilo, né, que você produziu. é como se aquela pessoa, cada um leitor, ele leva o que você escreveu para o mundo dele. E a Sim, interpretação dele é relativa ao mundo dele. Nunca é sim. relativa a somente o que você escreveu. Tem toda uma gama de um monte de outras coisas Isso relacionadas ao aconteceu. entendimento. Sim, olha, aconteceu isso com o livro Caminho de Coragem. Quando eu Sério, nós vamos falar desse escrevi, livro. quando eu Tudo escrevi desse livro. desse aspecto especial, quando eu relato numa parte do livro a minha angústia, a angústia que eu estava vivendo no meu trabalho naquele momento, eu não pensei em saúde mental naquele momento. Eu estava pensando assim, que saídas que a gente encontra para as dificuldades que a gente tem, as saídas que a gente pode encontrar nas dificuldades. E muitos leitores trouxeram para mim como uma forma de pensar o adoecimento no lugar de trabalho, no local de trabalho. Então, foi uma coisa que eu não pensei quando eu escrevi, mas Sim. que veio com os leitores e agora eu não consigo mais falar daquela parte se não chamar atenção para isso. Então, é como se a Então, gente... vamos falar desse livro. Ah, Caminho de Coragem. Conta tudo de Caminho de Coragem, porque eu sei que essa história não é uma historinha
É uma história longa, cheia de percursos, cheia de detalhes e cheia de sentimentos. Conta, Carla, pra gente. Ei, você, hein? Essa história do Caminho de Coragem, ele nasceu de um texto, inicialmente, é, de uma proposta de coautoria no livro que tinha como objetivo inspirar outras pessoas. Então, ele foi publicado a primeira versão dele, inicialmente, no livro Pessoas que Inspiram. E eu fiquei tentando buscar na minha história o que é que eu poderia contar que configurasse aí nesse material como pessoas que inspiram, né? O que é da minha história que vai inspirar as outras? A gente não para pensar isso, né? Mas eu fico feliz de saber que a minha história inspira outras pessoas, mas a gente não vive para. Não foi publicado inicialmente, e eu comecei a trabalhar esse texto nas palestras para as mulheres, principalmente. Então, teve um processo de construção desse texto para uma palestra. Tive assim boas parcerias, né, nessa discussão sobre essa questão. E o Caminho de Coragem, então, ganhou corpo. E eu fiz essa construção do livro, contando a minha história. E um momento que foi um marco para mim, que foi quando eu decidi fazer outras coisas além de trabalhar, né? Porque tem isso. A gente entra numa roda viva de trabalho e eu estava mesmo muito cheia, muito sobrecarregada, com muitas responsabilidades, muita tarefa, e eu precisava parar. Mas eu não sabia. Sua voz Não está está baixa. ouvindo? Não, tô ouvindo, mas está distante. Caiu alguma coisa aí que deu a Vou aumentar distância. aqui. Tá. Melhorou? Ah, Ótimo. Perfeito. então tá Obrigada. bom. E aí eu escrevi essa história, então, para contar como é que eu tinha ido parar nas caminhadas de longo curso, que são as peregrinações. Olha, foi bom. Foi Eu bom. acho bárbaro esse negócio de caminhadas de longa duração. Como que você foi começar esse negócio? Conta para mim Fui como que andar. é. Eu vi uma pessoa, uma amiga minha, um dia postou que tinha feito uma caminhada de 5 quilômetros com um grupo de caminhada. Falei, olha, é isso que eu quero fazer. Aí liguei para ela. Falei, escuta, que negócio é esse, né? O que você está aprontando? Está ruim o som? Está ruim? Tá chiando. Tá chiando. Ah, eu não sei. Você sabe por quê? Eu perdi o fone de ouvido, então o fone caiu por aqui, mas acho que vai dar para a gente seguir assim. Senão eu peço licença para achar ele aqui, né? Pode achar. E, Eu te dou e licença para aí, achar. se esperou achar, né? E Ah, eu aí, espero. deixa eu pedir uma ajuda aqui, então. Eu fui ver se alguém acha para mim o fone aqui, fazendo favor. Eu, ela me explicou e eu procurei um grupo para fazer caminhada e eu gostei dessa história da caminhada. Ah, mãe, muito obrigada. Mãe, né? Mãe. Mãe é mãe. Muda. Deu certo agora? Deu. Eu acho que ainda tá chiando um pouco aqui para mim. Mas tá Talvez o som. menos para cá. Para cá tá Tá bem bom? menos. Tá. Ah, tá bom. E aí eu entrei para esse grupo de caminhada e comecei a fazer as caminhadas na minha cidade mesmo. De um dia, de uma tarde. E fui tomando gosto, né? Fui tomando gosto, conhecendo outros grupos. E aí, desses últimos anos, eu já aceitei, já assumi que essa é a minha praia, né?
Então, pelo menos uma vez por ano, eu faço uma longa, né, de muitos dias. E durante os outros meses eu faço um dia só, porque também não posso não ter tanta disponibilidade, né? Mas as caminhadas, elas são... Era para ser um hobby, né? E acabou, então, se tornando aí um motivo para eu conversar com as pessoas, um motivo para eu mostrar a minha história e também para motivar outras pessoas a buscarem aquilo que elas gostam de fazer. Às vezes não é a caminhada, é um jogo, às vezes não é a caminhada, é uma dança. As pessoas começaram a perceber que elas também podem escolher outras atividades fora do trabalho, sabe? Acho que isso foi legal, isso foi bacana do movimento que o Caminho de Coragem promoveu a partir das minhas histórias sobre caminhadas. E nessas caminhadas que você faz, você fica sabendo inúmeras histórias, assim, totalmente diferentes, outras vidas, outras vivências, né? Isso tudo que você já colheu nesses anos todos de caminhada, você nunca imaginou botar isso num livro? Tá indo, viu? Li, olha só. Tem um livro que tá quase indo pro forno, eu falo, né? Tá em construção, tá em construção. E ele traz alguns aspectos que o Caminho de Coragem apresenta, mais detalhadamente, e traz, assim, já vou dar uma, né, como se diz, uma Olha, dica, né, um spoiler do livro, né, que são textos escritos, narrativas ou crônicas, né, porque eu estou construindo o nome do texto aí, de passagens do caminho, situações, coisas que aconteceram no caminho e que motivam a discussão do que eu estou trazendo. Então, pelo menos cada capítulo terá uma ou duas histórias das coisas que acontecem no caminho. Está sendo divertido escrever esse livro, né? Eu estou bem animada. O projeto dele ficou muito lindo, assim, muito redondinho, eu digo, sabe? Estou escrevendo o livro já, assim, com ele vendo o produto todo. E tem sido um momento muito gostoso relembrar as histórias, buscar nas minhas anotações, buscar na minha memória aquilo que pode trazer para esse livro, sabe? Eu quero ver se até final do ano ele já está aí pronto para novos voos. sensacional! Antes de eu te perguntar sobre as cores da nossa história, eu quero te perguntar sobre onde que Escreva Garota entrou na sua vida e como você lidava com todo esse universo que a gente tem do Escreva, que é maravilhoso. Ali, olha, o Escreva Garotas é realmente um projeto maravilhoso, né? Eu conheci o Escreva o ano passado, mas eu só vim participar mesmo do grupo esse ano. Uma tentativa, né, um esforço da minha parte de me conectar com outras escritoras, com outras comunidades de escritores. E nessa trajetória de buscar novos grupos, eu encontrei aquela menina fantástica, né, que é a Lela Malta, que coordena esse grupo, que cria essas oportunidades, né? E com isso, eu fico, tudo que eu posso participar dentro do Escreva Garotas, eu participo, não é muito... Como algumas atividades são à noite, nem todas eu posso participar, mas tanto os eventos quanto o clube de leitura, né, as palestras, assim, eu tenho sentido assim como é que eu posso dizer assim, um momento de ser escritora, né? Eu acho que a gente troca experiência com as colegas, vê o que cada uma está fazendo e conhece as obras dos outros e também o evento, né? As palestras que ela promove. Então, assim, o Escreva Garota entrou na minha vida esse ano e eu já estou vivendo o grupo intensamente. Tudo que eu posso participar, eu me faço presente, né? Mas está sendo muito Infelizmente, eu não tenho produtivo. conseguido acompanhar todas as coisas, eu sou participante também do grupo, eu amo cada detalhe de tudo que eu vejo quando eu vou.
Eu procuro me aprofundar no que eu posso dentro Sim. das minhas possibilidades, né? Mas eu acho que elas chegaram no momento para fazer com que a literatura nacional, a escrita feminina, seja muito mais valorizada. Isso está dando uma força muito grande para todo mundo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Paraty, ano passado, você deve ter visto como que foi brilhante. Eu não tive possibilidade de ir, infelizmente, mas eu acompanhei assim tudo que eu pude pelo Instagram, conversando com as minhas colegas que estavam lá, né? Gente, elas são fantásticas. Tudo que elas põem a mão parece que vira ouro, assim, é impressionante. É isso mesmo, viu? Porque tudo que elas tocam vira letrinhas, viu? Vira história, né? Leite dourado. Vira história, é verdade. A gente teve uma Exato. experiência muito feliz agora na Feira do Livro. Participei no stand do Escreva Garoto, né, apresentando os livros e assim, compartilhando aquele espaço com outras escritoras, recebendo os convidados, visitantes. Então, assim, realmente eu acho que tem colaborado muito com o processo de escrita e de produção, porque tem isso, né? Não é só a escrita, é a produção também são as outras ações, né, do mercado editorial que são consideradas por eles, né, por ela principalmente. Eu acho que tem sido uma grande aventura essa minha vida lá no Escreva Garota. Eu acho que elas passam, eu acho não, né? Eu sinto que elas passam dentro do processo todo de estar com a gente, dar palestra, ensinamentos e dicas e tudo. Elas passam muita segurança para nós que trabalhamos no universo literário. Porque Sim, você sim, sem dúvida. eu estou começando a escrever também, mas eu trabalho com vocês que escrevem, tem as editoras, né? Tem mundo que participa do processo, não é só o mundo literário é escritora, eu o escritor. Não, o mundo literário ele é amplo, porque tem muita gente no entorno do escritor para poder amparar, dar apoio, dar assistência, fazer com que seja visto, fazer com que seja editado, revelado, enfim. São várias nuances dentro de um mesmo lugar. E ali está tudo, né? Está todo mundo englobado, trabalhando para o bem comum. Eu acho isso fantástico. Agora vamos nos preparar para o segundo semestre, porque tem muitas ações lá para o segundo semestre, viu? Segundo Tem semestre, ó, botar novidade. tem Bienal, tem a Flip de novo, né? Tem várias atividades aí. A Bienal. Ah, meu Deus, a Bienal. Se Deus quiser, vai dar certo, eu vou estar lá. Vamos falar Vamos sim. sobre. Ai, fechou. Não, tá aí. Que lindo, eu também tô com ele aqui. Vamos falar sobre as cores da nossa história. Conte As cores da tudo nossa sobre a história. narrativa dos professores. Como assim? As cores da nossa história nasceu muito assim, despretensiosamente, eu digo. Porque eu oriento trabalhos no mestrado, né, dissertações, tenho meus alunos que estão nas pós-graduações, né, na pós-graduação. E eu olho para eles como pesquisadores e olho também como escritores. Quem escreve uma dissertação não tem jeito, tem que desenvolver as habilidades de escrita. Mais Sim. do que isso, eu tenho uma preocupação muito grande, porque a pós-graduação é exigente, né? As instituições, como a gente viu lá no caminho, né, acaba adoecendo a gente. Então, eu tenho muita preocupação com a saúde mesmo nossa na pós-graduação, né? Nós temos aí muitos índices comprovando como a pós-graduação tem adoecido as pessoas e o universo acadêmico também. Então, eu tenho isso em mente de que nós precisamos ficar bem, primeiro, né? Um pesquisador, para terminar sua dissertação, para publicar seus textos, eles precisam se reconhecer naquele lugar. Então, quando ele chega no mestrado, ele precisa se reconhecer como pesquisador, precisa se reconhecer como alguém que vai escrever, como autor, né? E aí, partindo desse princípio, eu
eu sempre sugiro que eles escrevam antes a trajetória deles até chegar ali no mestrado. E eu comecei a perceber que eu tinha ouro nas mãos, sabe, Li? Porque as histórias são maravilhosas, porque a gente não tem ali um aluno que veio do nada, passou no mestrado e agora vai estudar. Ele traz aquilo que ele é quando ele chega no mestrado. E aí, o ano passado, no final do ano, eu fui fazer uma palestra na Universidade de Aveiro sobre interculturalidade, sobre essas diferenças culturais entre Portugal e Brasil no processo de formação de professores. E aí eu conversei com eles que gostariam de levar as nossas histórias e, a partir das nossas histórias, trabalhar os aspectos que são bem característicos, né, da nossa cultura e que nos fazem professores como somos professores, né? Assim. Então, Sim. por isso que eu falo que foi despretensioso, porque foi um relato que eles fizeram inicialmente para que eu preparasse essa minha palestra e levasse as nossas histórias para fora. Mas eu recebi um material, assim, muito maravilhoso, que não dava para ficar só com a gente. Então, eu conversei com a Michelle Avelar, que é autora também, junto comigo, organizou comigo esse livro, que é uma pesquisadora maravilhosa, foi me orientando, agora já tem outros voos, né? Agora é minha colega de publicar livro. Chique. E nós começamos a trabalhar com esses autores, com esses 12 ou 13 autores, né, que compõem aqui a coletânea, para que aquele texto fosse, então, reescrito visando a publicação do livro. Então, nós temos 13 narrativas de professores que tinham como objetivo trazer para os outros, né, contar para os outros qual era a sua relação com o seu objeto de pesquisa. Por que que eles pesquisam aquilo que eles pesquisam, né? E aí a gente tem, assim, histórias maravilhosas, né? A própria Michelle é pesquisadora na área de games e ela foi contar a história dela que joga desde sempre, né? Sim. Desde sempre. Então, assim, eu seria até injusto se contasse uma e não contasse as outras, mas cada um deles traz exatamente aquilo que os constitui como pessoas, né? Então, o que caracteriza cada um. Então, é um livro muito emotivo. Eu comento muito isso com a Michelle. Michelle, como foi difícil organizar esse livro, né? Porque a gente ficava muito emocionada e a gente tem que respeitar o trabalho, o texto do outro, né? E a gente, então, com isso, qual que era o objetivo, né? Falar que, independente da trajetória, independente das escolhas que eles fazem, o pesquisador precisa ter uma relação com aquilo que ele vai pesquisar, para que ele sinta prazer também naquele trabalho que ele está fazendo, né? Então, é um texto que não é acadêmico, é uma narrativa, é muito emotiva, assim, muito muito sensível. Então, eu achei lindo a sua leitura também sobre ele, né? Porque... Nossa, gente, eu fiquei muito emocionada com várias, aliás, com todas as narrativas. Tem umas que, sabe, vai lá no fundinho e te toca de uma forma diferente, né? Cada uma te toca de uma forma diferente. Fiquei muito emocionada, porque eu trabalhei em escola estadual durante algum tempo, como auxiliar secretaria, como secretária. Então, eu entendo um pouco o que acontece ali no coração daquele universo. E eles contando como que chegaram ali na pós, e vieram de tal e tal lugar, de tal e tal situação, situações às vezes não favoráveis de forma alguma, e estavam lá conseguindo tudo que eles queriam. Assim, eu fiquei muito emocionada, foi muito bacana. E agora o objetivo com ele é que ele possa sensibilizar outras pessoas, motivar outras pessoas a contarem a sua história e trazer as histórias, né, para outros grupos, para que outras pessoas também se envolvam, né, nessa construção mais humana mesmo, sabe? E, assim, mais humana da nossa prática, mais humana nas nossas instituições, né? Mas tá difícil, né? Assim, tem hora que a gente tem que falar, olha, vamos parar que a gente é gente. Né? Então, o que a gente vai oferecer? Porque você pensa assim, a pessoa tá lá fazendo a pós, não sei o quê. Cara, vive para estudar,
e ficou pensando, focado só naquilo. Gente, não. Tem uma vida inteira dentro do comecinho, e várias histórias que eu nunca ia imaginar. Imagina. E é tudo muito, como você falou, botar o humano na frente do didático, para a pessoa ver que tem ali, olha, professor, gente, É mais ou menos isso. gostou, viveu, aconteceu, vai conseguir, vai lutar, vai chegar mais longe, para que possa passar para você não só o ensino, mas a humanidade dentro do ensino. Foi assim que eu percebi É bem isso. além de querer aprender para poder ensinar, aprender da forma mais humilde possível para poder passar esse sentimento de pertencimento dentro do estudo. Acho muito bacana isso. Muito. Porque essa ideia de que fazer ciência, né, tem que estar longe da, das pessoas, longe da Exato. comunidade. Muitas vezes a gente fala isso, às vezes faz uma pesquisa e não retorna, né, com seus pesquisas, com as pessoas que participaram da pesquisa, que é uma questão ética. Então é muito importante a gente pensar que o que eu estou pesquisando é importante para a minha comunidade, mas é importante para outras comunidades também, para que elas se Exatamente. percebam, para que elas possam pesquisar, porque a pesquisa tem um objetivo, né? É gerar novas ideias, uma inovação naquilo que está sendo feito, né? A gente pesquisa para resolver um problema, né? Sim. Pesquisar é resolver problemas, né? Então, acho que é bem nesse sentido, trazer mais próximo daquilo que é institucionalizado. Outra coisa que eu queria te perguntar. Na naquele questionário que a gente fez, na matéria do jornal, então eu vi toda a sua trajetória, e você foi estudar em Portugal. Por que Portugal? Assim, como que você foi para Portugal? Por que Portugal e não outro lugar? Conta para mim. Eu nunca pensei que eu fosse estudar em Portugal. Porque como a minha trajetória como professora de inglês, né, estudando a língua inglesa, sempre achei que se eu tivesse que estudar fora, seria no país de língua inglesa, né? Foi exatamente por isso que eu perguntei. Exatamente. E quando eu fiz o doutorado aqui, eu fiz doutorado na Federal do Rio de Janeiro, estudei na área de economia do conhecimento, né? Como é que o conhecimento da gente muda os ambientes, é bem isso que eu estou dizendo aqui, né? E como é que a universidade lida, porque como a minha pesquisa foi relacionada à educação, é como é que a universidade lida com o conhecimento que ela produz, né? E como que ela compartilha, como é que ela lida com isso mesmo, como é que ela faz isso. Porque se for para eu fazer uma pesquisa e guardar lá, não faz sentido. Então, isso tudo tem a ver com o que eu estudei no doutorado. E aí, esse professor lá da Universidade do Porto era participante aqui, colaborador de pesquisas que eu participava também aqui no Brasil. E foi por intermédio dele, né, com as pesquisas na área de informação, né, na área de informação mesmo, que surgiu então essa oportunidade de estudar como é que os professores poderiam trabalhar a gestão do conhecimento que eles produzem. Olha, então eu fui para lá depois do doutorado para fazer o pós-doc, porque essa coisa de compartilhar o conhecimento, ou fazer a gestão do conhecimento na área das licenciaturas, é uma coisa que não é comum. Sim. Quando você vai para outras áreas, as outras áreas têm mais prática de gestão do conhecimento do que as áreas da licenciatura. Então, foi uma oportunidade, uma experiência muito legal de fazer com que os professores, pelo menos no meu ambiente onde eu pesquisei, começassem a pensar da importância que é gerar formas, né, criar formas de colocar o conhecimento da gente para outras pessoas. Que é muito mais do que publicar um artigo científico. É criar novas estratégias de divulgação e de novas pesquisas a partir daquelas pesquisas que a gente desenvolve. É assim que o conhecimento vai crescendo, ele vai também gerando novos conhecimentos para a solução dos problemas que a gente tem, cada um na sua área, no nosso caso, das licenciaturas. E lógico,
Desculpa. E lógico que depois do pós-doc, você abriu esse nicho de pesquisa e ainda está dando frutos e continua. É sim, sim. Olha, porque o que acontece que todo o processo de gestão do conhecimento ele é contínuo e ele não termina. Então, o projeto de pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, no doutorado e no pós-doutorado, ele vem se alterando ao longo dos anos, mas ele tem a mesma base. É de fazer com que os pesquisadores criem, agora mais na cultura digital, né, condição de compartilhar aqueles conhecimentos que ele produz. Um exemplo prático disso, né? Vamos supor que um professor desenvolve uma metodologia para ensinar línguas e agora nós estamos num ambiente totalmente digital. O que aquele conhecimento pode ser reavaliado, reinventado, inovado para que aquelas práticas dele sejam coerentes com o ambiente que a gente vive agora. Nós fizemos muito isso nessa mudança, dessa mudança que veio ocorrendo em decorrência da pandemia, né? A gente esperava que as mudanças na educação com relação à tecnologia fossem demorar ainda anos. E a gente teve aí uma urgência. Agora, olha que desafio que é esse. Mas nós não vamos criar novas formas de educar ou de ensinar a partir do zero. Nós vamos criar a partir daquilo que vinha sendo feito, a partir de reflexões sobre aquilo, de questionamentos, de novas possibilidades de atuação a partir daquilo que a gente já havia pesquisado. Então, manter um acervo, um arquivo, o registro, seja em artigos, seja em livros, seja em sites, não interessa ali a ferramenta, né? Que você vai usar para você fazer com que a sua pesquisa esteja disponível e ajude outras pessoas a ampliar as pesquisas dela. Entendi. E é porque assim, eu não fiz pós, então eu não sei. Quando você faz um projeto desse, e esse projeto continua, você continua acompanhando? Sim. As universidades, elas têm as suas áreas de pesquisa, né? Então, a gente submete o projeto de pesquisa, vigente para 2 anos, para 4 anos, e depois ele dá uma cria, né? Você submete outro projeto que é cria daquele, mas a sua linha, o seu fio condutor acaba sendo aquilo que você pesquisa mais intensamente, né? Então, Entendi. E isso que a você gente fala continua que o projeto... acompanhando. Isso, exatamente. Que bacana! Cada uma dessas pesquisas aqui que trabalha, por exemplo, hoje com algum recurso digital, ela está vindo nesse processo, né, de refletir sobre como é que são as relações, por exemplo. Como eram as relações antes da pandemia, como foram durante a pandemia e como devem ser ou como que a gente pode fazer isso agora. Então, elas sempre vêm trazendo aquilo que foi escrito e pesquisado anteriormente, né? Que bacana! Ah, eu fico louca quando eu aprendo alguma coisa, assim, a caixinha que vai só juntando conhecimento, adoro. Muito legal. Você comentou, fugindo um pouco do assunto de Portugal, voltando ao assunto que a gente acabou de falar. Você falou sobre o segundo semestre estar cheio de coisas para fazer. Tá. Nós temos a Bienal. Quais são os seus planos? Você vai estar todos os dias? Você vai estar um dia? Como é que vai ser a Bienal para você? As cores de cada história e o caminho de coragem estarão lá na Bienal, com a presença dos autores, e aqui eu quero já dizer que quase todos os autores das cores estarão lá também comigo, no dia 13 de setembro, no finalzinho da tarde, 5 horas da tarde, no estande do Leia Mais. Então, vai ser uma oportunidade para a gente apresentar esses livros, né, num ambiente muito especial, que é a Bienal, né? Eu acho que não tem nem o que falar disso, né? Dessa oportunidade, dessa experiência, né? E eu quero estar aqui os outros dias, eu ainda não agendei ainda tem uma palestra sobre as cores, mas eu ainda não defini o dia. E talvez
eu faça também uma palestra sobre tecnologias digitais. Estou fechando as agendas, porque para ficar a semana inteira está difícil, mas eu estou ainda organizando para fechar essas ações durante a Bienal. Né? E Vamos depois, ver. mais o que para você fazer esse ano? Conta para gente todos os seus projetos até o final do ano. A vida de Pode, escritora, né? né? Eu tenho um segredo aí, então. Não, o escritor precisa escrever, né, Ali? Então, de feiras, de eventos, eu devo participar da Bienal mesmo, em setembro. E, e devo terminar, né? E quero muito terminar esse livro que eu estou escrevendo até o final do ano. Então, nesse segundo semestre, eu sigo com as minhas atividades na universidade e tenho ainda as minhas atividades com os autores, né? Que é um trabalho que eu gosto muito, que é essa parte da mentoria de autores mesmo, de acompanhar os autores desde o processo da ideia, concepção, construção do projeto editorial, até o livro ficar prontinho para ele levar para onde ele quiser publicar, né? Então, assim, esse trabalho com os autores é uma coisa que me envolve muito e que eu gosto muito também. Então, para o segundo semestre de eventos, eu acho que só a Bienal mesmo. Se dá E deixa eu te a falar, escritora não escreve, né, Li? Como é que a escritora escreve se ficar andando? né? Nesse seu trabalho de auxílio aos escritores, editorial e tal, quantos livros você já viu nascer desde que você começou? Ah, não sei. Não sei, porque são tantos livros que eu construo junto, né, com os autores. Alguns são a minha parte de organizar junto com eles, porque são autores ainda que estão começando, que ainda não fizeram um livro sozinhos, mas que publicam, como publicar aqui nas cores, né? Cada um publica um capítulo. Mas eu tenho já alguns autores que inclusive estarão na Bienal, né? Ai, Que são frutos de projetos que desenvolvemos juntos. É recente essa minha atividade, né? Essa minha tarefa, porque eu sou muito envolvida mesmo nas atividades da universidade, então não tenho tanta condição de fazer isso com tanta gente ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho gostado muito de trabalhar com autores, com primeiros autores. Eu acho que uma coisa que eu percebo assim que a pessoa tem uma ideia e sai daqui com ele pronto para levar, né? Então acho que isso me envolve bastante. Não sei te falar em números não, mas tem muita gente que já está virando escritor porque conversou comigo um tiquinho. que delícia! E deixa eu te falar, eu estou curiosa, tá? Eu pergunto. São escritores assim, de poesia, de conto, de romances. Qual é o maior foco dos primeiros escritores, assim, dos escritores de primeiro livro, vamos dizer? Então, tem algumas coisas, algumas escritas que eu não tenho condição de ajudar. Por exemplo, os livros de ficção não é muito a minha praia, porque eu não tenho muita experiência com isso, né? Então, eu posso até construir um projeto editorial, tá? Um pouco, mas não é. Aí a gente já tem outras pessoas que eu conheço, já indico para outras pessoas. Então, a maior parte deles são realmente livros de não ficção. Embora eu tenha feito recentemente um muito bacana da Elzira, que é de aforismos, mas eu também recorri a pessoas mais competentes nessa área para me ajudar, porque são leituras e são produções que eu não estou envolvida com elas, que são os livros de ficção. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza, são produtos diferentes, né, Lívia? A Uhum. pessoa que quer produzir livro de ficção, ela precisa de talvez algumas dicas, algumas informações, um acompanhamento mais especializado. Sim. Então eu trabalho mais com autores de livros de não ficção. E quando sai da não ficção, são as narrativas, ou são as biografias, ou documentários, esse tipo de coisa. Ai, que bacana. Muito legal. Vamos escrever um livro.
Fico super curiosa, porque assim, o universo literário ele é muito vasto, então todas as informações que você pode ter, elas são preciosíssimas. Todo conhecimento é precioso. É a mesma coisa que quando você abre o livro. Todo conhecimento está ali na sua mão, independente de ser o conhecimento em relação a todas as palavras que a pessoa pode passar para você com todo o amor, ou cientificamente falando, um artigo cheio de coisas que você nunca ouviu falar na vida, ou que você não sabe exatamente quem é, que você vai aprender mil coisas, e eu sou louca por isso. Eu acho que eu estou na profissão certa. Eu acho que eu tive Olha lá. eu tenho um lugar de fala, isso, a curiosidade me trouxe aqui. Meu Deus, eu quero te pedir para fazer uma coisa muito séria agora. Muito séria. Ah, Eu quero que você ah. passe uma mensagem para todos nós em relação à literatura, vida, escrita, o que você quiser. Olha, eu tenho pensado muito nas escolhas que a gente faz no momento, sabe? Então, assim como eu escolhi caminhar, escolhi voltar a escrever livros que não são, colocar a vida em movimento, mas não no automático que a gente é obrigado a fazer, sabe, Li? Eu acho que a gente precisa colocar a vida em movimento para aquilo que faz cada vez mais sentido para a gente. E Sim, não só por conta da gente, por conta das pessoas que vivem ao nosso redor. Então, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, o que eu posso servir. Né? Lá coloquei lá na minha bio. Né? Eu gosto de ouvir mesmo as histórias, ajudar vocês a contar suas histórias. Eu acho que eu estou muito nesse sentido. Né? O que é importante para você? Então, o que é importante para mim, eu estou buscando. Né? Então, o que é importante para você, que eu posso te ajudar a encontrar. Então, mais ou menos assim, eu acho que é cada vez mais buscar sentido naquilo que a gente faz e buscar aquilo que nos constitui mesmo, que é a minha essência. Eu sou autêntica em que sentido, né? Onde está a minha autenticidade? Então, eu gosto de usar isso, eu gosto de escrever assim, eu quero escrever assim. Não quero que ponha nome nas coisas que eu estou fazendo, né? Eu quero fazer. E eu quero que muitas pessoas se beneficiem disso. Mas sem esse rigor todo que é cobrado da gente, né? De comportamento, de decisões, de escrita. Mais leve. É o que vamos peregrinos. Uma mochilinha só nas costas e uma estradona na frente. Eu acho que é bem isso. Vamos nossa, que caminhar. legal. Vamos caminhar. É assim, caminhar na vida, né? Caminhar na estrada, mas caminhar na vida também. Né? Entendi. Acho que é isso. Eu hoje estava relendo várias coisas de você, algumas algumas partes dos seus livros, a sua biografia, a matéria que eu fiz para você, peguei ela inteira toda de novo. Porque, assim, o dia que eu te conheci, naquele Escreva Garota, aquele encontro, Uhum. tão leve, tão tranquilo, que eu vi uma pessoa assim tão simples e tão iluminada na minha frente, que eu falei, gente, essa menina ela tem muito mais do que ela passa pra gente. E quando eu comecei a conhecer você, sua história, sua trajetória, as coisas que você pensa, o jeito que você faz, eu vi que eu não estava errada. Você é muito mais do que você passa pra gente. Porque você, tranquila, ser humilde, ela tem tanto mais para ensinar do jeito tranquilo que ela fala, e você é assim. A forma tranquila como você conversa, como você narra, como você escreve, passa para a gente tantas lições poderosas que eu, sinceramente, gostaria que todo mundo mesmo lesse todos os livros todos os dois livros que eu li. Porque eles passam realmente toda essa essência que você tem de ajuda, de auxílio, de ensinamento e de humildade. Eu acho que é o mais importante. Porque não adianta você saber tudo e não ter humildade
humildade para passar para as outras pessoas esse conhecimento e todas essas coisas de uma forma que todas as pessoas possam entender. Essa é a parte mais difícil, que você faz com a vida. Eu te agradeço. O seu primeiro livro, o primeiro livro que eu li, que foi O Caminho de Coragem, ele me tocou em muitas coisas, da forma que você tem que olhar para as pessoas do seu caminho, de ouvir as pessoas do seu caminho, que cada uma delas tem alguma coisa a acrescentar na sua vida. Isso não é só numa outra caminhada, isso é no seu dia a dia, na pessoa que está lá na feira, que passou por você, que cumprimentou, na pessoa que está na fila, no porteiro do seu prédio, no cara que varre a rua, no amigo que está perto, no seu marido que te dá boa noite. Todas essas pessoas, elas têm muito para ensinar, como aquelas que estão na caminhada que você faz. Sim. É tudo muito divino, porque esse ensinamento que você passa é de não deixar de se sufocar por tudo que te incomoda, como estava acontecendo lá, onde você decidiu e tocar a vida de uma forma mais tranquila. Então, tudo que você ensinou para mim, nesses 2 livros, eu te agradeço. Eu te agradeço muito mesmo. Realmente, nosso encontro foi um encontro muito feliz mesmo, muito leve, Sim. né? E de muita confiança. Eu também quero te agradecer bastante pela confiança, por essas palavras também, né? E eu quero mesmo ter muita luz, né? Porque quanto mais luz a gente tem, mais a gente ilumina aí o caminho de quem está perto, né? Exatamente. Para espalhar mesmo. Então, acho que te agradeço aí a generosidade, a sua gentileza. Agradeço o convite para vir falar aqui, né? E vamos nos encontrar em breve, com certeza. Deus quiser. Mas eu te agradeço mais ainda uma coisa preciosa que você deu para a gente hoje. O seu tempo. Isso não tem preço. Então, eu te agradeço muito, tá? Eu quero que Deus te abençoe muito, que ponha muito mais luz no seu caminho, para que você continue iluminando todo mundo à sua volta, no caminho, atrás, à frente, enfim, todos que passarem por você. E é isso. Agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente até agora, foi esse papo incrível, eu já aprendi muita coisa. Eu estava sedenta, aprendendo eu aprendi bárbaro, falar para todo mundo que essa live está gravada e que a gente vai poder assistir isso assim quantas vezes a gente quiser depois. Obrigada, Carla. Obrigada, minha querida. Boa noite a todos e um grande beijo para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.